Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão nesse sábado? Tudo bom? Eu estou muito bem. Para o vídeo de hoje, eu vou estar fazendo um bolo, né? Eu não vou ficar focando no bolo. Até, ó, hoje o meu cenário é minha cozinha. Meu forno já está pré-aquecendo, eu não tenho forno elétrico, então eu uso o forno do fogão. E eu não vou ficar focando no bolo porque é esses de pacotinho, tá? Até já abri, comecei a colocar os ingredientes aqui. Então, eu não vou ficar saindo muito aqui deste cenário. Eu quero mais é ficar conversando com vocês sobre um assunto que eu acho que é pertinente falar para o pessoal que tá na casa dos 20 e poucos anos, para saber se vocês se identificam, tá? Eu já vou começar a botar os ingredientes aqui. Eu vou chamar essa conversa que eu vou ter com vocês da crise dos 20 e poucos anos. Eu nem sei se isso existe, né? É um apelido aqui que eu dei. Mas no que consiste essa conversa? Quando que eu pensei nisso? Eu pensei nisso na minha lua de mel, tá? Pelo seguinte fato. Vocês não têm uma impressão que nós, que estamos na casa dos 20 e poucos anos, a gente se sente pressionado a fazer tudo nos 20 e poucos anos? Vocês não têm a impressão que vocês têm que chegar na casa dos 30 anos, assim, com graduação, hoje em dia já, sei lá, mestrado, doutorado, né, quem foi fazer, mas no mínimo graduação, casa, carro, casa própria, não me vende aluguel. Aluguel, as pessoas falam mal, né? Então, casa própria, carro, graduação, sei lá, casamento, grávida, não sei, tá? Eu estou supondo. Porque para nós mulheres é assim, né? Se tu engravida muito nova, e o que é o muito nova para eles? É quando tu não trabalha. Então, por exemplo, se eu tivesse engravidado na graduação, no ensino médio, no fundamental, era um horror. Mas também, se tu chega na casa dos 30 anos e tu não tem filho ainda, começa a te pressionar. Tu tá ficando velha, porque tu vai vencer, teu tempo tá acabando, né? É bem assim, gente. Então, para mulheres que, no caso, querem ter filhos, como é o meu caso, porque eu sei que tem muitas mulheres que não querem ter, daí elas têm que estar aguentando comentários inconvenientes, com certeza muito mais inconvenientes do que eu, porque como eu quero ter, quando alguém fala assim, quando que tu pretende ter filho? Daí eu falo, por exemplo, daqui 2 anos, daí a pessoa, tá, encerra o assunto. Agora, eu garanto que as mulheres que não querem ter filho deve ser um inferno, né? Aguentar ficar ouvindo tudo que as pessoas falam. Mas enfim, por que entrei neste assunto, né? Porque estou com 27 anos e eu estava até pouco tempo atrás bem afundada nesse sentimento, sabe? Eu comecei a trabalhar com 23, foi o mesmo ano que eu me formei. Eu consegui o meu emprego uns 6 meses depois da minha formatura, tá? E aí, na verdade, não da formatura, do fim das aulas, né? Da formatura deve ter sido 3, 4 meses que eu consegui o emprego. E aí, eu nunca tinha ganhado dinheiro na vida meu, né? Eu só tinha trabalhado como estagiária, nunca tinha trabalhado assalariada. E aí, eu consegui esse emprego em outra cidade, eu tinha voltado a morar com meus pais. Fiquei esses 6 meses morando com eles, o Bico morando na cidade dele. Estávamos namorando à distância, tava horrível. Toda vez que a gente se via, a gente chorava, principalmente eu, que sou a Maria Chorona mesmo, né? Eu não aguentava mais ficar longe dele. E era o nosso primeiro ano de namoro, a gente tinha recém feito 1 ano, né? Eu terminou as minhas aulas em dezembro, em março a gente fez 1 ano. Então a gente não tinha feito nem 1 ano de namoro ainda, a gente já tava separado, né? Separado pela distância, tá? O namoro não acabou. Aí eu consegui emprego na cidade, justamente a cidade que a gente se conheceu, que é a cidade que eu fazia faculdade. E aí eu voltei pra trabalhar. Só que, gente, foi um horror, porque assim, quando eu morava aqui na graduação, eu fui picando de casa em casa. Eu morei primeiro numa república, depois eu dividi apartamento e depois eu fui morar sozinha. Ou seja, eu fui adquirindo coisas ao longo do tempo. Só que quando terminou a faculdade, eu nunca na minha vida ia imaginar que eu ia conseguir emprego aqui. Então, eu vendi tudo e fui embora para casa dos meus pais. Quando eu consegui emprego, eu tive que vir e comprar tudo de novo.
E aí, óbvio, eu tive que comprar tudo usado. Eu não ia conseguir comprar coisas novas, né? E aí, foi muito gasto de dinheiro. E eu sou professora, né? Professora de escola pública. Quando tu começa a trabalhar, tu não recebe por no mínimo um período de 3 meses. E depois vem todo esse dinheiro junto. Então, para eu começar a trabalhar, eu tive que ter ajuda da minha família. E depois eu fui devolvendo esse dinheiro, né? E aí, assim, eu tava bem chateada com essa situação, só que quando eu vi dinheiro na minha frente, por isso que eu digo, é muito real aquilo que as pessoas falam, as pessoas mudam quando veem dinheiro, é verdade, porque nem é até hoje, né, um dinheiro absurdo, o salário de professora, mas eu nunca tinha tido meu dinheiro. Gente, eu comecei a me enlouquecer. Aí eu comecei a querer fazer tudo que eu estava afim, tudo que eu nunca podia antes. Então eu adotei as minhas cadelas, eu comprei meu carro. Claro, pelo menos eu tive a consciência de não comprar um carro super novo, até porque eu já sabia das minhas funções, eu já entrei com o salário sendo parcelado. Então eu tenho muito medo de dívida, eu nunca me endividei, eu não sou uma pessoa que deve para banco, que já teve nome no SPC, não. Porque eu nunca compro mais do que eu posso pagar, eu sempre pago à vista. Como tu faz isso, Bruna? Eu junto, pelo tempo que for preciso. Tipo, esse celular que eu tô gravando pra vocês. Eu fiquei mais de 1 ano e meio esperando pra eu ter dinheiro pra ele. Aí, quando eu tive dinheiro, eu fui lá e comprei. Eu não sou uma pessoa assim, eu tenho pressa pra ter as coisas, mas eu sei esperar. Eu sei que não vai dar, que nem agora, também, só fazendo parênteses, o meu notebook tá muito velho. E eu tinha pensado em comprar outro. Aí eu fui olhar o valor. Eu vi que o mínimo dos mínimos que eu vou pagar é R$ 2.000. Eu, nesse momento, não tenho R$ 2.000 para disponibilizar para um notebook. Eu sei que eu tenho que juntar. Então eu vou esperar. Eu sou assim. Mesmo que ele estragasse. Daí tem o computador do Bico, eu ia revezar com o Bico, sabe? Então, eu tenho muito isso, é uma coisa minha, da minha criação e tudo mais. Eu sei que não é todo mundo que é assim, não tem problema. Eu não estou aqui para julgar ninguém, só estou contando o meu lado da história, né? Mas, enfim, vi aquele dinheiro, então me enlouqueci fazendo isso. Aí, outra coisa, eu não tinha dívida, mas eu também não conseguia juntar muito dinheiro no início, porque eu queria sair muito para comer, né? Era o que eu mais fazia. Sair para comer, sair para comer, sair para comer. E por que isso, né? Da onde que veio essa função do sair para comer? Quando eu comecei a trabalhar como professora, tem muitas coisas que tu faz ideia que tu vai ouvir como professor e que doem, né? E também lidar com famílias, lidar com colegas de trabalho, coisas que, novamente falando, eu nunca tinha tido antes. Hoje já é uma situação muito diferente, né? Mas naquela época era uma coisa que realmente me incomodava. E daí, como eu já tinha esse hábito, né, de descontar as coisas na comida, tipo assim, se eu tava feliz, eu me dava um prêmio na comida. Se eu estava triste, eu me consolava na comida. Tudo era assim, né? Como eu já tinha esse hábito muito ruim, eu acabei seguindo, né? E aí era isso que eu fazia, entendem? Eu, por qualquer coisa, eu ia comer. É óbvio que eu engordei bastante, né? Assim como sou uma pessoa gorda até hoje, luto bastante com essas situações de comida. E aí, conforme o tempo foi passando, isso que é o interessante do que a gente chama de maturidade, né? Eu fui cada vez mais me questionando por que eu ia seguindo certos padrões. Por que eu ia me desesperando por certas coisas? Tipo, eu tinha um desespero enorme de sair daqui da cidade que eu moro. Eu pensava que aqui nunca ia dar certo, que as coisas não iam acontecer, sendo que eu já trabalhava aqui. As coisas já estavam acontecendo. O que eu não tava enxergando, sabe? Outra, aquela ânsia de tipo assim, vamos supor, né? Eu comprei o meu carro, mas o meu carro é de 2000 e poucos, né? Um carrinho mais velhinho.
Ai, porque quando der eu já tenho que trocar, sabe? Aquela coisa assim. E eu comecei a ficar chateada quando eu me toquei desse sentimento que eu tava tendo. Eu fiquei tipo, porra, por que eu que tô sentindo isso, sabe? Da onde que isso tá vindo? Quem foi que me falou que tem que ser desse jeito que eu tô pensando, sabe? E aí eu comecei a ver. Por isso que eu disse que eu queria vir aqui falar com você sobre a síndrome dos 20 e poucos anos. Porque quando eu converso com meus amigos, eu vejo que tá todo mundo meio que no mesmo barco, sabe? Aquele barco que é o barco da infelicidade, porque a gente parece que nunca tá feliz com o que tem, mas é porque nos venderam que a gente tinha que ter muito mais do que a gente tem. Quem que vendeu pra nós? Eu acho que é um conjunto, né, gente? Eu acho que deve ser as pessoas que nos criaram, a mídia, a sociedade, né? Por quê? Porque se tem um certo, como é que se diz, uma certa expectativa da tua família quando tu faz uma graduação, né? Claro, eles querem que tu trabalhe, eles querem que tu seja feliz. Então, eu não estou falando que quem nos criou faz coisas ruins pra nós, né? Não é isso. É no sentido assim, por que a gente se sente pressionados? Eu acho que a gente se compara demais com coisas que não tem mais a ver conosco. Então, eu já vou utilizar um ótimo exemplo que é a minha própria família. A minha mãe e meu pai, na minha idade, eles já tinham minha irmã. E a minha irmã já devia ter uns 4 anos. Se não tinha, estava fazendo. Eles já tinham comprado terreno, já estavam fazendo casa, ou já tinham feito casa. Tinham carro, tinham moto. Aí vocês, uau! Nossa! Que show! Pois é, gente, mas para eles fazerem isso, eles passaram muito perrengue. Muito, muito, muito perrengue. Um dia eu posso trazer a minha mãe aqui no canal, que ela é muito boa em contar histórias. E ela pode dar uma compartilhada com vocês. Então, assim, não foi uma coisa, uma glamorização. Muito pelo contrário, eles não tiveram ajuda de ninguém. Eles tiveram que abdicar de quase tudo que eles tinham, no sentido de, tipo assim, não comprar roupa nova, não sair, nada, né? O carro que eles tinham, um carro muito velho que vivia estragando, moto era porque era mais barata pro meu pai trabalhar e a minha mãe também. A minha irmã, na época, ou ela ia pra creche, ou quando não podia, tinha que estar rolando na casa dos outros, porque meus pais tinham que trabalhar muito. O meu pai, a minha mãe falou que ele fazia absurdas horas extras, tipo, ele ficava muito mais tempo trabalhando aqui em casa. Então, assim, é bonito isso? A gente hoje olha pra isso, a gente quer passar por isso? É claro que a gente não quer passar por isso. A gente só se compara com o resultado final. A gente só se compara com o que foi bom. Ah, eles tinham casa, moto, carro, filho já com a minha idade, eu não tenho nada. Como que tu não tem nada, cara? A gente estudou, nós fizemos uma graduação que eles infelizmente não puderam fazer. Você sabe quando a minha mãe foi realizar o sonho dela de fazer uma graduação? Quando ela já tinha 50 e poucos anos, inclusive eu e ela nos formamos no mesmo ano com poucos dias de diferença. Então, os nossos pais tiveram que abdicar de tudo para dar do bom e do melhor para nós. E por causa disso, hoje a gente consegue fazer as coisas mais rápido. A gente consegue fazer as coisas de uma forma melhor. Hoje em dia tem financiamentos, tem um monte de coisa que ajuda nós jovens a conseguir conquistar os nossos sonhos, só que tudo tem tempo, né? A gente tem que ter noção, que nem eu. Eu ainda não embarquei nessa aventura de começar a pensar em financiamentos e tudo mais, justamente porque eu falei que eu sou bem cautelosa com isso, com dívida, porque eu tenho medo de entrar numa dívida e acontecer alguma coisa e eu ficar sem dinheiro e não conseguir pagar. Então, eu acho que tudo tem que ser muito bem pensado e por isso que eu ainda não fiz. Porque eu também tenho um sonho de ter casa própria. Realmente, eu não sei se é o sonho de todo mundo, assim, mas eu tenho muito forte essa vontade, mas eu sei que tem que esperar. Tem que esperar porque é muito dinheiro envolvido, não é fácil, não é bem assim, e não pode se desesperar. Eu tenho que pensar justamente o que eu tô falando pra vocês. Até os 23 anos, eu estava lá
pleníssima estudando sem juntar um centavo. E depois que eu comecei a trabalhar que eu fui pensar nessas coisas. Vocês me esperem aqui que eu vou ali levar o bolo no forno e já volto. Voltei. E aí, dentro de tudo isso que eu falei pra vocês, eu acho que ainda tem mais um fator, por isso que eu falei a sociedade, que nós, jovens da casa dos 20 e poucos anos, a gente não cresceu com o celular na mão, mas hoje nós já temos, né? E não é só hoje, já faz alguns anos que nós temos celulares, redes sociais. E eu acho que principalmente a vinda do Instagram foi uma rede social que mexeu bastante com isso, porque nós enxergamos pessoas muito jovens tendo muita coisa, mas isso é aquela função, quando tu começa a se aprofundar nas coisas da internet, a gente descobre que não é bem assim, muitas vezes as coisas não são deles de verdade, ou mas foi tudo permuta, e eu não tô desmerecendo, que bom que essas pessoas conseguiram, mas a questão é que nós não podemos nos comparar com eles, e sim, eu fiz isso por muito tempo. Aí tu começa a acompanhar uma pessoa, um youtuber principalmente, né? Estamos aqui dentro da plataforma YouTube. E aí aquela pessoa mostra, que não tinha nada, que a partir do momento, olha o que o YouTube proporcionou pra mim, a pessoa com mansão, com carrão, fazendo altas viagens internacionais. E aí tu fez uma graduação, arrumou um emprego de professora. Pra quem não sabe quanto é o salário de professora, pesquisa aí. Vai cair lágrima dos teus olhos. E aí tu não faz isso. Tu não tem pra fazer. E aí tu fica, poxa, eu queria ser assim. Eu queria ter isso. Eu queria poder fazer isso. E a gente só fica vivendo no eu queria. Eu só vou ser feliz quando. Só que tu não consegue ir atrás dos teus sonhos assim. Porque tu tá tão estagnado nessa energia que tu tá vibrando, de ficar sentindo as coisas ruins, de ficar se comparando, de ficar sentindo inveja, sim, porque isso é inveja. Não existe inveja branca, parem de usar esse termo racista, e não existe inveja boa. Inveja é inveja, tu sentiu inveja, pronto, admite. E segue a vida, e tenta melhorar, né? Então, foi isso que eu comecei a pensar muito. Eu faço terapia há alguns anos, eu comecei a fazer a terapia quando eu comecei a trabalhar, acho que já comentei sobre isso, será? Não tenho certeza. Não, eu tinha gravado um vídeo lá na pousada que eu queria publicar pra vocês, só que eu decidi guardar ele, quem sabe em outro momento, né? Mas nesse vídeo eu tava falando por que eu comecei a fazer a terapia, que foi quando eu comecei a trabalhar, e que mexeu muito comigo essa função do trabalho, né? De ter que lidar com famílias, com problemas que os alunos trazem pra ti, que são problemas bem pesados. E eu comecei a fazer com 24 anos, então já tô me encaminhando aí, né? Quando eu fizer 27 anos, por ali, foi em novembro, eu lembro que começou, então tá se encaminhando pros 4 anos. Então, gente, assim, a terapia me ajudou muito. Primeiro eu resolvi todas essas questões, demorou. Terapia é longo. Terapia não é tu chegar na frente do psicólogo e falar assim, o meu problema é... e ele resolver em um dia, não muito pelo contrário, né? Já tô há 3 anos lá e ainda tem coisa pra resolver. Mas começou a vir essas questões que até a minha psicóloga falou pra mim que estão no subconsciente e no inconsciente pra ser trabalhadas. E uma dessas é isso, é a comparação. E aí, quando caiu a ficha, gente, que as pessoas da minha idade, estamos todos no mesmo barco, né? Óbvio que a gente sabe que uns é um barcão e outros é um bote salva-vida, tá? Mas estamos todos no mesmo barco. Eu comecei a me tocar. Gente, eu tava me comparando com as pessoas erradas, com pessoas que não tem nada a ver com o meu convívio ou que já são bem mais velhas do que eu. E eu não posso me comparar com essas pessoas porque elas estão lá 10 anos na minha frente. Eu tô aqui. Imagina eu daqui 10 anos. Imagina o quanto de coisa que eu já vou ter conquistado. Se eu olhar para os meus 10 anos daqui para trás, que hoje eu estou com 27, imagina eu com 17. Estava eu lá com 17 anos fazendo o quê? Reprovando o ensino médio. Parabéns para mim. Nesse ano, que é 2021...
Em 2011, eu estava repetindo o terceiro ano do ensino médio e depois eu fiz cursinho pré-vestibular. No fim do ano, eu aprovei, né? Graças à nota do Enem, eu consegui passar na universidade que eu entrei em 2012. Então, se eu olhar para 10 anos atrás, olha tudo que eu conquistei. Eu fiz graduação, comecei a trabalhar, eu comecei a namorar o Bico, que é o meu esposo, que é uma coisa que eu adoro falar, porque realmente é um relacionamento muito saudável, que eu dou muito valor, porque eu já passei por um relacionamento muito horrível. E a gente casou, a gente fez festa. Eu não imaginava que ia ser assim nosso casamento. Eu tinha combinado com a minha família que ia ser assim, ó, ia fazer um casamentozinho, uma festinha em qualquer lugar, não era pra ser aquilo. No fim tomou proporções maiores e virou um baita de um casamento. Eu tenho meu carro, tô nem aí que é velho. Ele anda igual uma BMW. Então qual a diferença? Não, na verdade não tem diferença nenhuma. Quando eu comecei a me tocar de tudo isso, ao invés de me comparar e ficar triste porque eu ainda não tenho, eu voltei totalmente ao contrário. É tipo, gratidão porque eu tenho agora. Gratidão porque agora eu posso fazer isso. E eu sei que um dia eu vou poder fazer mais do que hoje. Mas hoje eu tô muito feliz com a vida que eu tenho do jeito que é. E por que eu quis trazer esse recado pra vocês? Desculpa que o vídeo tá ficando grande, agora eu vou fechar. Porque quando eu tava lá na minha lua de mel, eu lembrei que a lua de mel que eu queria fazer era pra Bonito, né? Conhecem Bonito? Eu não lembro o estado, tô com medo de falar errado, então eu vou deixar o estado aqui. Bonito era o local que eu queria ir. Só que pandemia, né? Quando a gente casou, o Bico tinha recém começado a trabalhar, então a gente não podia fazer uma viagem ali, né? A gente até teria dinheiro daí, não pra ir pra Bonito, possivelmente, né? Mas a gente teria dinheiro ali na época. Mas com o casamento, a gente ganhou bastante dinheiro dos convidados, então eu tinha conseguido juntar uma boa quantia que a gente ia conseguir fazer essa viagem sim. Só que aí o Bico ia ter que fechar um ano de trabalho e coincidir as nossas férias. Ou seja, eu pensei que agora, exatamente quando a gente foi fazer essa lua de mel, a gente estaria fazendo de Bonito. Mas aí vocês já sabem, né? Já falei algumas vezes, por conta da pandemia, o Bico perdeu o emprego e tudo mais, ficamos em casa. E assim, gente, o preço das passagens diminuiu ridicularmente. Se a gente quisesse, a gente podia ter ido, assim, ó, meu Deus, economizado muito, porque tava muito barato, tava tipo, viajar em 2 pessoas tava o preço que antes era uma. E eu pensei nisso. Eu cheguei a ligar para uma operadora de turismo para perguntar até quando valia aquelas promoções. Aí ela disse que era mais ou menos até março de 2021. Daí eu fiquei assim, isso que foi bem no início de 2020, né? Eu fiquei pensando, eu nem sei se vai ter acabado essa pandemia. Parabéns pra mim, porque eu me toquei que não ia acabar, né? E assim, gente, eu não me sinto à vontade pra viajar em avião ou ônibus agora, tá? Eu não acho legal, não estamos num momento legal pra isso. Eu acho que é se expor. A Kylie batendo na porta. É se expor sem necessidade nenhuma. Esses locais de destino vão estar lá, é que nem a função foi da praia. No vídeo passado, que foi da lua de mel, eu tava triste por causa da bandeira preta, pois seguimos em bandeira preta. Não acabou a bandeira preta, né? Então a galera foi tudo curtido na praia. Gente, a praia não vai sair de lá. Então eu não quis ir pra praia, eu não quis ir pra Bonito, porque esses locais não vão sair de lá. Mas pra isso eu preciso preservar a minha vida, eu preciso estar bem pra eu ir visitar esses locais. Então, novamente falando, tudo tem seu tempo. Eu não sou uma pessoa apressada que tem que fazer tudo pra ontem. E aí, eu me toquei lá na minha viagem da lua de mel em Tara, que antes eu ficava tipo assim, não, a minha viagem de lua de mel só se for pra não sei o quê. Aí, porque só se... Então quer dizer que eu, Bruna de antigamente, ia perder a oportunidade de viajar pra um lugar super legal só porque era aqui perto? Kylie. Vem, mostra aqui onde... Vem. Como ela tá atrapalhando no meu vídeo, eu vou abrir aqui. Meu Deus. Só pra eu seguir aqui, senão não vou terminar nunca. E aí, né, voltando, eu cheguei à conclusão
que a Bruna, de uns tempos atrás, de 2 anos atrás, ela ia perder de ir numa viagem que nem Itaara por ego. Por quê? Por que será? Porque não ia ter o que mostrar? Como que não ia ter o que mostrar? Olha o lugar lindo que eu fui. Várias pessoas vieram falar pra mim, meu Deus, que lugar lindo, onde é que é? Me passa o contato porque eu quero ir. Por que tinha que ser pra bonito? E não dizendo que eu não vou ir mais, é óbvio que quando eu tiver uma oportunidade eu vou ir. Mas a questão é essa, que eu queria fechar pra vocês com essa reflexão. Vamos tomar cuidado pra gente não estar vivendo uma vida de fantasia em que a gente só vai fazer se for tal coisa. Eu só vou ter o carro se for um BMW. Ou só vou ter carro se for 0. Eu só vou ter a minha casa. Eu não quero minha casa e minha vida. Eu não quero casa chalé de madeira. Eu só vou ter casa se for assim, com engenheiro, arquiteto, sei lá o que. A minha casa tiver 3 andares, blá blá blá. Porque eu só vou fazer viagem se for pra Disney. Viajar aqui? Aqui pro lado. Não quero. Praia pra mim só se for Florianópolis. Ou os gaúchos aqui gostam muito de Capão da Canoa, né? Só se for Capão da Canoa. Eu não quero ir em Imbé. Não quero ir em Atlântida. Só se for Capão, sabe? Gente, vocês já pararam pra pensar que as pessoas que são assim, muitas vezes elas não vão pra lugar nenhum. E não fazem nada, e não compram nada, porque de tanto que elas querem só aquilo, que elas só vão ser felizes quando for aquilo, elas não fazem nada. E aí elas olham as pessoas que estão fazendo as pequenas coisas e elas ficam de cara. Como é que fulana comprou aquele carro? Não, tudo bem que é velho, né? Mas como é que ela comprou? Como é que a fulaninha tá viajando? Da onde que ela tira dinheiro? Que não sei o quê. Sabe esse tipo de pessoa? E vocês podem ver. É as pessoas que geralmente não fazem nada. Quando me caiu a ficha do quanto a gente pode ser tóxico conosco. E com essa função de ser tóxico conosco, a gente é tóxico com os outros. Porque quem nunca foi comprar alguma coisa, comprou, foi mostrar pra alguém e a pessoa desdenhou do que tu comprou. A pessoa olhou com cara de nojo ou falou, porque o meu é sei lá o que, vamos supor. Consegui comprar meu primeiro iPhone, sei lá, se é o sonho da pessoa, né? Daí, comprei aqui iPhone 7, sei lá, daí a pessoa, eu já tenho iPhone 11, sabe? Umas coisas assim. Como é que tu não consegue ficar feliz pela vitória do outro, né? Então, trouxe essa reflexão para vocês, com essa nossa crise dos 20 e poucos anos, para que todos nós possamos colocar paz no nosso coração e entender que a gente não deve nada a ninguém. Todo mundo tem o seu tempo, né? E a gente tem que ser tudo hoje em dia. A gente tem que fazer graduação, tem que trabalhar e tem que ter filho. E tem que ser tudo no tempo que as pessoas querem. Gente, as pessoas que terminam a graduação dela conseguir o emprego que ela quer demora, né? Eu mesmo sou professora, mas estou atuando como social media, estou indo para outra área. Isso acontece também ao longo do caminho. Então, vamos ter mais carinho pela nossa história e pelo que a gente tem hoje. Porque talvez o que a gente tem hoje tá tão ruim porque a gente não consegue sair desse buraco que a gente tá. A gente não consegue enxergar que pode existir coisas boas no momento que a gente tá vivendo e como que a gente vai sair disso, né? E eu comecei a reparar isso. Quanto mais eu comecei a ser grata pelo que eu tenho hoje e começar a enxergar o que eu consegui conquistar até hoje e não me sentir uma incapaz e não me sentir uma pessoa que não fez nada, mais eu consegui conquistar coisas, mais tudo foi melhorando na minha volta. Meu relacionamento, a minha casa foi ficando mais bonita. Antes eu não tinha vontade de arrumar a minha casa. O meu trabalho melhorou, porque, por exemplo, ao invés de eu ficar reclamando, que professor isso, professor aquilo, não, eu vou lá trabalhar com prazer, é o que tá me dando dinheiro. É o que tá fazendo eu, no momento, inclusive, poder fazer cursos para social media. Então, tenha gratidão pelo que tu tem hoje, pra tu tá cada vez melhor lá na frente. Até porque se a gente fica nessas do eu só vou ser feliz quando tu consegue aquilo, tu arruma outra coisa pra só ser feliz quando. Tu não sai desse movimento. É tu que tem que quebrar isso e transformar em uma coisa melhor.
Tá bom, gente? Eu sei que a conversa ficou longa, mas eu queria muito trazer esse papo pra vocês, porque... Eita! Porque eu acho que pode ser um sentimento que todos dessa casa de idade sintam, né? Principalmente os mais novos que eu, galera que tá aí nos 20, 21, calma. Calma que vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Um ótimo sábado pra todos. Um beijo grande e até a semana que vem.